Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje eu vou vir com a resenha de Perdão, Leonard Peacock, do Matthew Quick, ou Matthew Rapidinho, e do Leonard Pavel. Ai, o que eu tô fazendo, meu Deus? Eu amo esse livro, eu amei muito esse livro. Eu nunca tinha lido nada do Matthew Quick, apesar de todo mundo já ter lido O Lado Bom da Vida, mas eu não. Eu terminei esse livro em agosto, ele até apareceu no meu book haul de agosto. Consegui ele por troca no Scooby com a Nina. Troquei ele por Um Dia, que é um livro que eu odeio. E aí eu não tinha ideia sobre o que o livro falava e tal, porque eu não gosto de começar livros sabendo sobre o que eles se tratam, porque eu acho que isso pode estragar a minha vontade de ler de alguma forma. E aí eu li a sinopse dele e eu fiquei... Ele é um livro daquele tipo do Lista Negra, ou enfim, esse tipo de livro que envolve colégio, gente querendo se matar e tal. A narrativa do livro, ela mescla entre o passado e tal, e várias coisas que meio que justificam certas coisas do personagem. E o presente, que é justamente o dia do aniversário dele, que ele vai aproveitar, quer dizer, ele vai aproveitar não, né? Ele vai usar esse dia do aniversário dele pra se matar e pra matar o melhor amigo dele. Não nessa ordem. E só que pra isso, ele, antes de fazer isso, ele fala, poxa, eu tenho que fazer algumas coisas antes. Aí ele pega ele faz um presentinho pra cada pessoa que significou alguma coisa pra ele, vai dando e tal. Eu achei muito bacana. Só que é um livro muito dramático. É um personagem bem chatinho pra quem não gosta muito, tipo, de pessoas deprês, digamos assim. Eu lendo esse livro, durante a minha leitura desse livro, eu entrei numa depressão muito É muito interessante porque o autor, ele é muito revoltadinho com a vida, sabe? Então ele faz a gente pensar em muita coisa, ele faz a gente pensar... Ele mescla muita coisa, tipo... Ele compara muita coisa do antigo nazismo, da época do nazismo e tal, que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, com as coisas que acontecem hoje em dia. E o personagem principal desse livro, ele é bastante igual ao autor, eu acho. Eu acho que esse livro ele foi muito autobiográfico, de alguma forma. E o personagem principal, ele é muito preocupado, tipo, com a humanidade e tal, essas questões mais. É interessante porque ele começa a ver o quanto as nossas vidas são cinzentas e insignificantes e esse tipo de coisa. Tem umas reflexões bem pessimistas, mas bem interessantes ao mesmo tempo. Nesse livro, o personagem principal tem um apreço muito grande por um professor de história. Eu acho que era de história. Um daqueles professores que, tipo, fazia a gente parar pra pensar. Ele fala muito sobre essa maneira que os jovens estão muito programados pra só ir pra escola, aprender. Gente, tem um desodorante aqui, agora que eu tô vendo isso. Ele pega muita coisa que é muito importante da gente pensar. E é isso que eu achei mais legal nesse livro. Então, aproveitando essa vibe de livros deprês e tal, eu vou fazer agora uma mini resenha também de Os 13 Porquês, do Jay Asher. Esse livro entrou pros meus favoritos de uma maneira. Eu tô louca pra ler esse livro, porque na época eu tava nessa mesma vibe de coisas deprês e tal. Nesse livro, a temática principal, na verdade, também é depressão, mas é de uma forma diferente. É uma coisa mais social. Ali tinha uma coisa mais... Por que a nossa vida é assim? Não sei o quê. Esse livro aqui, ele é muito mais pessoal, assim, sabe? Individual. Nesse livro, conta a história de uma menina. O nome dela era Hannah, se eu não me engano. É, Hannah. A Hannah, ela se suicidou. E ela... Antes dela se suicidar, né? Ela pegou e gravou 13 fitas, falando em cada uma delas o porquê dela ter se matado. E enviou para as pessoas que seriam os motivos dela ter se matado. Por isso os 13 porquês. São 13 fitas, cada uma dessas é pra uma delas. E aí quem recebe a fita no livro é o... Deixa eu lembrar o nome dele. Clay. Argila. E o que tá acontecendo comigo? O Clay, só que ele não entende muito bem por que ele recebeu essas fitas, porque afinal ele não tem nada a ver com isso ao ver dele. Porque ele nem conhecia ela direito, ele fica meio... What? E é muito legal, é um livro que eu marquei muito. Eu fui ver no Scooby depois as opiniões das pessoas sobre o livro, e eu vi muita gente falando, tipo, os motivos dela não foram suficientes, não sei o que, blá blá blá. Mas só que, gente, se você for parar pra pensar, a mensagem do livro principal foi justamente essa. Quem somos nós pra julgar o que uma pessoa tá sentindo ou não? Quem somos nós pra dizer se ela teve motivos ou não pra se matar? Era ela quem tava sentindo, não era a gente, sabe? Então, pode ter sido uma coisa pequena, mas pra ela pode ter sido uma coisa desse tamanho, sabe? Pra ela ter chegado ao ponto de se matar, foi uma coisa horrível pra ela. Então a gente não tem que julgar isso. Quem
somos nós pra dizer o que ela tá sentindo, pra julgar ela por isso. É essa a mensagem principal desse livro, que o próprio autor fala no final. Foi a mesma coisa que eu vi também nas resenhas do Leonard Peacock. Muita gente falando que os motivos dele não foram suficientes, sendo que foram barras muito pesadas e muito mais pesadas do que a Hannah, que chegou sim a cometer suicídio. Isso se aplica muito mais coisa do que só o suicídio, mas eu vou só ficar por aqui. Agora, os 13 porquês me cativou não só por causa dessa mensagem, mas porque eu me apeguei muito aos personagens, a todos os personagens. E o que é... maldito livro! O que pega nisso é que a gente se apega muito com um personagem que já morreu, que não tá mais lá. E é isso que dói no coração. É aquele mesmo negócio, quem não tem paciência com gente assim, também não vai ter paciência com esse livro. Só um ponto fraco que eu esqueci de comentar. Em Perdão, Leonard Peacock, eu tinha esquecido disso, mas tem uma forma bem irritante de escrever, que é a mesma forma que o John Green utiliza em O Teorema Catherine. Que é aquele negócio, ele tá explicando uma coisa, ele vai lá e coloca um númerozinho, embaixo ele coloca um rodapé gigante, explicando aquela coisa. Tipo, amigo, você tá escrevendo um livro, você explica essas coisas durante a história, não no rodapézinho. Isso é um saco, porque às vezes você tem que ir pro outro lado da história e tá indo o rodapé lá com a continuação do rodapé da página anterior. E aí você tem que ler lá primeiro pra depois continuar a leitura. É um saco. É amador. Eu odeio isso. Vou ler agora só umas quotes e aí a gente acaba o vídeo. Às vezes, chego a desejar que em algum momento ele tenha se sentido vazio, sem esperança e desamparado o bastante para cortar os pulsos até os ossos, porque se ele sentiu essas coisas horríveis e sobreviveu para se tornar um adulto tão fantástico, então talvez haja esperança para mim. E no entanto, todos esses adultos, filhos, filhas, netos de nossos heróis da Segunda Guerra, continuam a entrar em trens da morte metafóricos, mesmo tendo derrotado os nazifascistas há muito tempo. Portanto, cada americano é livre para fazer o que quiser aqui neste grande país supostamente livre. Por que não usam essa liberdade para buscar a felicidade? Que não sejam longas. Como viver cegamente em um mundo de cegos 101. Não lembro por que eu marquei isso, pra falar a verdade. Você é diferente, e eu sou diferente também. Ser diferente é bom, mas ser diferente é difícil. Acredite em mim, eu sei. Você já sentiu como se estivesse projetando um feixe de luz, mas ninguém o vê? É possível, se você estiver disposto a fazer com que isso aconteça. Acontecer o quê? Não deixar o mundo destruí-lo. Essa é uma batalha diária. Essa é boa. Não pode apenas existir sem uma explicação. Por que precisamos atribuir significado à arte? Precisamos entender tudo? Talvez a arte exista para evocar sentimentos e emoções, ponto final, não para significar alguma coisa. É isso pelo Leonard Peacock. Agora vamos para os 3 porquês da Jay Asher. Sei que você não tinha intenção de me magoar. Na verdade, a maioria de vocês que estão ouvindo as fitas provavelmente não tinham ideia do que estavam fazendo, do que estava realmente fazendo. Pose. Que palavra interessante para resumir a história da Courtney. Porque quando se faz pose, você sabe que tem alguém observando. Você põe no rosto o melhor sorriso. Você faz brilhar Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Você põe no rosto o melhor sorriso. Você faz brilhar o lado mais bacana da sua personalidade. Assistir aqueles caras se socando para ninguém desconfiar que eles na verdade eram fracos foi demais pra mim. Sua reputação era mais importante que seus rostos. E a reputação de Courtney era mais importante do que a minha reputação. Experimente ver as 2 únicas pessoas em quem você confia virarem contra você. Não tem nada a ver, mas eu marquei essa porque é motivos bem pessoais. Experimente deixar alguém tirar toda a sensação de privacidade ou segurança que você talvez ainda possua. Aí então, experimente ver alguém usar essa insegurança para satisfazer sua própria curiosidade pervertida. Eles queriam nos ensinar o significado de X em relação a Y, em vez de nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e aos outros. Queriam nos ensinar quando a Carta Magna foi assinada. Não importa o que seja isso, em vez de discutir o controle da natalidade. Essa é muito importante. Acho que essa é a questão central. Ninguém sabe ao certo quanto impacto tem na vida dos outros. Muitas vezes não temos noção, mas forçamos a barra do mesmo jeito. Às vezes temos pensamentos que nem mesmo a gente entende. Pensamentos que nem são tão verdadeiros, que não são realmente como nos sentimos, mas que ficam rondando a nossa cabeça porque são interessantes de pensar.
é engraçado, passando pelas casas a pé, a caminho da festa, tive a sensação de que a vida continha muitas possibilidades, possibilidades ilimitadas, e pela primeira vez em muito tempo senti a esperança. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito longo. Clique em gostei aqui embaixo se você gostou e se inscreva no canal também, a gente começou agora. E compartilhe com seus amiguinhos, porque isso é muito importante pra gente. O blog estará saindo em breve, talvez mês que vem ou talvez ano que vem, eu não tenho certeza ainda, mas vai sair. E siga nas nossas redes sociais e é isso. Tchau, até a próxima semana.